let the new song arise from every tongue and tribe, every mountain high, and every valley that our love burn bright. All through the darkest night, let the flames take flight. To the one who gave it all to have my heart, and from the very start, he knew every part of me, who I would be, and how he'd make me to give him glory. Oh, beautiful one, you saved my soul. You are my everything, you made me whole. What can I give but give my all? You're so deserving. Beautiful one, you saved my soul. You are my everything, you made me whole. What can I give but give my all? And you're so deserving. So I will love you, Lord, with all my heart and soul, all my mind and strength, just like you told us to, and you are here. Your spirit lives in me. You've opened my eyes to see, 'cause you are no more behind the temple wall. You gave your life for all, waiting for an open heart to open wide, and you'd come inside and breathe new life. Beautiful one, you saved my soul. You are my everything, you make me whole. What can I give but give my all? You're so deserving. Beautiful one, you saved my soul. You are my everything, you make me whole. What can I give but give my all? You're so deserving. You're so deserving. There's an awe that comes from comprehending the holy. Why do we chase the things that we made with our own hands? So would you open our eyes to see you as you are, the faithful witness
realmente possa ser este um desejo nosso, logo de manhã buscarmos e louvarmos ao nosso Deus. Sejam bem-vindos a mais um Mês Jovem, a mais um domingo do Mês Jovem que tem a temática Juventude para a Glória de Deus, que vamos falar ao longo destes domingos sobre as características que deveremos demonstrar para demonstrarmos a glória do nosso Deus. Eu convido-vos a ficar de pé para podermos ler o Salmo 95, que diz: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos o nosso protetor e Salvador. Vamos à sua presença com hinos de louvor, saudemo-lo alegremente com os nossos cânticos. Porque o Senhor é um Deus grande, é um Rei poderoso, maior que todos os deuses. Ele tem na sua mão as profundezas da terra, os píncaros das montanhas são seus. O mar pertence-lhe, pois foi ele que o formou. A terra firme é também obra das suas mãos. Venham, adoremos o Senhor que nos criou, inclinemo-nos diante dele. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, somos ovelhas do rebanho que ele apascenta. Ouçam hoje a voz de Deus. Não se mostrem duros do coração como em Meriba, como naquele dia em Massá no deserto, quando os vossos antepassados me provocaram e puseram à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. 40 anos me desgostaram aquela geração, de tal forma que eu pensei: este povo anda muito desviado e não atina com os meus caminhos. Fiquei tão indignado que jurei: estes nunca entrarão no meu lugar de descanso. Venham, adoremos o Senhor que nos criou. Vamos adorar o nosso Deus. É muito bom estar em Tua presença, pois Tu és o único digno de todo louvor e adoração. Recebe o nosso louvor, Pai amado, perdoa os nossos pecados e esteja conosco, Pai amado, neste culto, que o Senhor possa estar à frente a cada palavra, a cada cântico, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações para receber o melhor de Ti. Obrigado pelo Teu amor tão grande, Senhor, que é através deste Teu amor que Tu se entregaste na cruz e hoje Tu nos deste a vida e nós Te agradecemos por isso. Muito obrigado. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Realmente este louvor possa ser dedicado ao Senhor, que este louvor possa agradar ao Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, nossa rocha e Redentor. As palavras dos meus lábios e o
ofertas. Lembro só que têm sido ultimamente utilizados uns envelopes brancos que se encontram à entrada, que podem ser utilizados, em que podem especificar a qual departamento se destina as ofertas. Se é uma oferta, se é dízimo, se é, por exemplo, a oferta de aniversário, que ainda estamos a receber até ao final do ano, ou se é uma oferta para um fundo social que tem sido utilizado para ajudar algumas famílias que têm passado dificuldade na nossa igreja, que possamos fazer estas ofertas do coração. Vamos continuar a louvar ao nosso Deus, um Deus que nós possamos sempre olhar, sempre querer estar e que possamos sentir sempre a alegria do nosso viver. Em Malaquias 3, a partir do versículo 10, lemos: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, que o ato de contribuir com alegria nunca seja confundido com uma barganha por bênçãos, que seja sempre uma questão de expressar a dedicação e compromisso com a aliança de Deus. Que os dízimos e ofertas honrem o propósito para o qual foram destinados. Por favor, Senhor, esteja atento às necessidades de cada família, abençoe os trabalhadores, abra a porta para os desempregados e ampare os necessitados e os jovens. Em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Ao longo do mês jovem, vamos ter a oportunidade de, através de alguns testemunhos, conhecermos alguns jovens da nossa igreja. Então, convido-vos a prestar atenção ao vídeo que vai ser projetado, em que vamos ouvir o testemunho da Ana Cláudia. Olá, sou Ana Cláudia. Estou a servir a tempo inteiro com a OEM, Operação Mobilização, uma das maiores organizações missionárias. Eu sou da Figueira da Foz, nasci num lar cristão, numa pequena igreja dos irmãos, e sempre fui uma criança que deu algumas dores de cabeça aos meus pais. E como sempre fui uma criança que tive muita curiosidade e era um bocadinho rebelde, os meus pais decidiram na minha pré-adolescência que
deveria estar numa igreja que me desse acompanhamento. Eles decidiram, enquanto família, mudarmos para a Igreja Batista da Figueira da Foz, porque era maior e eu tinha jovens e tinha crianças e da minha idade que eu poderia estar e podiam me acompanhar, e não era só as crianças que eu via nos acampamentos. Isso foi importante para mim, porque parte da minha curiosidade foi encaminhada para boas coisas. Tomei a minha decisão por Cristo aos 7 anos, num acampamento. Aos 13 anos batizei-me e a vida corria normal, como muitas vezes acontece com todos nós. No entanto, quando fui para a universidade, eu fui para Coimbra estudar. Na altura os meus pais não estavam na Figueira. E em Coimbra a minha curiosidade foi maior do que o interesse por Deus. E então eu tomei más decisões, eu andava com pessoas que não devia e não era algo que me fazia crescer espiritualmente. Eu sentia o incómodo de que não estava a fazer algo bem e sentia-me um bocado como agente secreta. Durante a semana eu fazia o que tinha a fazer com os meus amigos e ao fim de semana eu servia na igreja local e parecia que estava tudo bem. No acampamento de verão, no ano em que eu deixei de ser caloira, nós no staff estávamos a estudar as cartas ao Apocalipse e no versículo que fala sobre que nem és quente nem és frio, que vou-te vomitar, aquilo foi mesmo para mim. Eu vi, ok, sou eu que estou a ser vomitada. E era muito bom dizer que a partir daquele momento a minha vida mudou totalmente, mas a verdade é que não foi essa. Durante os outros 3 anos da universidade, eu ainda continuava a fazer coisas que não devia, eu continuava a ter conversas que não edificavam, a ir a locais que não me acrescentavam nada, mas eu não tinha forças suficientes para resistir e porque eu também, na verdade, eu gostava daquilo e Deus não era assim tão apelativo quanto deveria ser ou quanto Ele é. E somente quando acabei a universidade e realmente houve o afastamento, é que eu percebi que sim, que tinha perdido 4 anos da minha vida, muito parvamente, mas Deus na sua graça e na sua misericórdia ajudou-me a perdoar-me a mim mesma, porque acho que é mais difícil às vezes nós nos perdoarmos a nós. E depois eu estava com tanto medo de fazer algo errado, de não querer mais fazer aquilo que Deus não aprovava, que acabei por, durante algum tempo, não fazer nada. Não queria errar, que acabava por não fazer nada e de algum modo também não estava certo. Foi preciso pessoas à minha volta com quem eu tive à vontade de falar e me ajudarem a perceber de que, claro que não devemos errar deliberadamente, mas a caminhada faz-se caminhando e nós, se tropeçarmos um bocadinho, não faz mal, Deus perdoa, Deus está lá e nós temos que depender diariamente para as decisões que nós temos que tomar e para aquilo que nós fazemos. Foi nessa altura que eu realmente comecei a servir como deve ser, a servir de coração. Não servir porque quero esperar de mim, não servir porque não havia mais ninguém para fazer, não servir porque sim, mas servir porque Deus me chamava e porque eu realmente, por amor, eu queria servir. Em 2015, eu achava que Jesus realmente agora era realmente o Senhor da minha vida. Contudo, para missões, essa porta estava fechada. Então, em 2015, um grupo de pessoas foi falar à minha igreja local sobre uma viagem missionária ao norte da África e naquele momento, quando eles estavam a testemunhar do que fizeram, do que puderam ser bênção para outras pessoas, eu percebi, ok Deus, então se eu digo que és o Senhor da minha vida, porque é que eu estou a fechar uma porta? Então eu disse, ok, talvez. Pronto, e foi o que bastou, talvez. Porque em 2016, lá estava eu a fazer malas e estava aí nessa mesma viagem missionária. E a partir daí, a caminhada missionária foi-se fazendo. Estive em 2017 em África do Sul, agora com a OEM em 2017, 4 meses. No final do ano passado estive na Bélgica e agora a tempo inteiro aqui em Portugal. O meu testemunho é sobre mim, uma miúda teimosa, uma miúda que aprende lentamente algumas vezes, que tropeçou e que parece que perdeu anos da vida, mas se não fosse isso provavelmente não estaria aqui. Mas também é sobre Deus que está sempre de mão estendida para ajudar. É sobre a soberania de Deus, acima de tudo, porque eu acredito que todos os passos que nós tomamos fazem parte do plano de Deus, apesar de nós às vezes não entendermos, que mesmo nas nossas falhas e nos nossos pecados,
Ele perdoa e Ele ajuda e Ele está disposto a fazer grandes coisas se nós deixarmos. Se Deus usa pessoas como eu que assim, então também pode utilizar a ti, pode utilizar qualquer pessoa. O Ezequiel é casado com a Leida e é pai de 3 rapazes, o Nuno, o Ismael e o Daniel. Nasceu em Luanda, Angola, mas está em Portugal há 27 anos, desde 1993. Foi jogador profissional de futebol durante 10 anos e ainda hoje tem prazer em driblar a bola. Aceitou o desafio de trabalhar com o Ministério dos Atletas de Cristo em 2008, ao qual está ligado até então. Foi consagrado em 2018 ao Ministério Pastoral e acaba de concluir o seu mestrado em Teologia no Seminário Teológico Batista, estudando de forma mais profunda o tema da sucessão pastoral. Pastoreia neste momento a Igreja Batista de Guimarães, atual missão da Igreja Batista de Braga. Algumas das qualidades que as pessoas evidenciam, entre outras, são a lealdade, a preocupação e a proximidade que tem com os outros, mas também o pragmatismo e a resiliência. Passo agora a palavra ao pastor. Bom dia. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Capítulo 1. Capítulo 4, perdão. Versículo 12. Antes de nós entrarmos no texto, como Deus é bom. Se nós tivéssemos combinado tudo, não sei se daria tão certo assim. Mas é interessante ouvir o testemunho da Ana e ela nos fala aquilo que hoje pode ser a introdução para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Dada a altura, ela diz que em um período da sua vida, ela parecia fazer as coisas apenas por fazer. Ela utilizou a expressão morna. E muitas vezes, como já disse há bocado, e isso vai doer. A verdade é que muitas vezes nós, como igreja, também somos assim. Nós pensamos que nos reunir ao domingo, e somente ao domingo, é uma forma de nós rendermos glórias ao nosso Deus. Quero deixar bem claro, eu não estou a dizer que reunir-se ao domingo não é bom, é bom. Mas o nosso encontro não deve se resumir apenas ao domingo. Porque o chamado de Deus para nós, e como bem acertado foi o tema, é viver para a glória de Deus. E como igreja, nós não temos como viver para a glória de Deus se nós nos fecharmos aqui, somente. Mas nós precisamos estender o nosso culto aos outros dias da semana. Eu quero começar por te fazer uma pergunta. Como é que tu tens expressado a glória de Deus no teu trabalho, na tua casa, na escola,
entre os teus vizinhos? Não precisas me responder, porque Deus sabe e conhece o teu coração. Mas é algo que nós precisamos refletir. O texto bíblico nos diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos para que nós possamos compreender a Tua palavra. E usa para que ela possa ser aplicada para a nossa vida no dia a dia. E assim pudermos viver vidas para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Paulo está a escrever ao seu amigo, ao seu discípulo Timóteo, que está em Éfeso, uma igreja, uma cidade onde Paulo o deixa para ir cuidar da igreja. E do versículo 6 até o versículo 17, o texto vai nos dar as indicações daquilo que Paulo está a dar a Timóteo. Essencialmente, e a ideia central do texto aqui é que Timóteo precisava ensinar a igreja. O ensino do pastor naquele local, do jovem pastor, é aquilo que é a recomendação de Paulo. Se você está a dizer, eu não sou pastor, deixa dizer que a Bíblia nos diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino. Então você faz parte também disso. O que Paulo está aqui a dizer, fala para ti também. E se você está a dizer assim, eu já não sou jovem, eu vou usar a máxima que meu pai usava. Só é velho quem quer, por isso todos hoje somos jovens. E a Bíblia está a falar para ti também. Eu estava a dizer, olha, o ensino é essencial e você deve fazer isso, ó Timóteo. Como é que nós vemos isso? No versículo 6, ele começa por dizer, expondo as Escrituras. No versículo 8, ele vai dar aquilo que é o conteúdo das Escrituras, do ensino que ele deve dar. Ele vai dizer, então, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Deixa eu parar aqui um pouquinho para dizer para os jovens, desculpem se vocês vivem numa sociedade onde o exercício físico é muito importante, né? O texto está a dizer, de nada é proveitoso. Tá bom, Cadu? Não, estou a brincar. O texto diz, pois o exercício para pouco é proveitoso, mas a piedade, essa sim, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. O conteúdo do ensino de Timóteo tem que ser não só para aquilo que nos espera, mas para aquilo que eles estavam a viver naquele momento. Então era importante ele ensinar isso. Qual é o conteúdo? Está lá no versículo 16, que é a doutrina, que é os ensinamentos bíblicos. Esse é o conteúdo. E ele deveria fazer isso por meio do ensino. E então, agora vamos pensar em uma só palavra, aqui no versículo 12. Ele diz, o versículo 11 diz, ordena e ensina essas coisas. Que coisas? Primeira coisa é ensinar a palavra. Ele vai dizer, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Torna-te padrão dos fiéis ao ensinar os preceitos bíblicos. Não vou falar sobre isso, porque já foi falado a semana passada. E depois ele continua e diz, torna-te exemplo no procedimento. E é essa a palavra que nós vamos pensar. Mas é interessante que as características que Paulo diz nesse versículo, normalmente são características difíceis de se praticarem.
E o procedimento tem a ver com relacionamento. O que ele está a dizer para Timóteo, de forma breve, é dizer assim: Timóteo, na igreja onde tu estás, tu precisas ter relacionamento com as pessoas. Estás aí há pouco tempo, como o Dani está aqui. Quanto tempo? Já 1 ano? Mas é preciso relacionar-se com as pessoas. Porque ninguém conhece outra pessoa se não for por relacionamento. Eu de manhã disse que ia fazer uma investigação para ver quem enviou o texto da minha apresentação, e eu já sei. E a pessoa que escreveu só pode escrever isso porque nós caminhamos juntos. Não é a minha mulher. Também não foi nenhum dos meus filhos. Mas foi um dos jovens com quem nós temos caminhado na igreja em Guimarães, na liderança da igreja. Mas ele pode escrever aquilo por quê? Porque nós gastamos tempos juntos. E é isso que Paulo está aqui a dizer a Timóteo. Timóteo, sê exemplo, mas para que tu possas ser um exemplo, ao ensinar a igreja onde tu estás, tu precisas te relacionar com as pessoas. Eu não sei para vocês, para mim, é difícil ter relacionamento. Se vocês conversarem com a minha esposa, vocês vão dizer, ela é de fácil relacionamento. Mas o relacionamento profundo sempre implica em mais do que sorrir, do que estar juntos. Implica intimidade. E esse é um dos grandes problemas no relacionamento, e nós não queremos muitas vezes intimidade. Porque quando eu tenho intimidade com alguém, eu tenho a liberdade para dizer muitas coisas, não é? Quando não se tem intimidade, não se tem liberdade para dizer as coisas. Então, por isso nós temos medo da intimidade. O que Paulo está a dizer a Timóteo é que no exercício da caminhada cristã, ó Timóteo, não há como tu viveres ou caminhar com Cristo sem desenvolver relacionamentos. Porque é por meio do relacionamento que tu vais ensinar as pessoas à tua volta sobre o amor de Cristo. Talvez tu possas usar a palavra, e como é bom usar a palavra do púlpito para baixo. Mas como é mais expressivo quando há relacionamento, onde nós podemos ver na vida da pessoa aquilo que Deus é. Portanto, Paulo diz assim, olha, precisas ter relacionamento. Mas relacionamento é difícil porque implica estar juntos. Precisa tirar tempo para estar com alguém. E quando ele estava a dizer isso para Timóteo, que ele precisava tirar tempo para estar com alguém, ele não estava a dizer para estar apenas com aqueles que são da sua faixa etária, que é uma realidade que nós vivemos, não só nas sociedades hoje, mas também nas nossas igrejas. Normalmente, os jovens se relacionam com os mais velhos da igreja. É isso aqui em Cedo Feita, não é? Não. Normalmente, os jovens se relacionam com os jovens e não querem nada com os mais velhos. Como seria bom se nós entendêssemos isso que Paulo está a dizer a Timóteo. Lembra que no início do versículo ele vai dizer assim, ninguém despreza a tua mocidade. E a semana passada foi bem explicado aqui que naquela cultura os jovens não lhes eram reconhecida autoridade para ensino, porque diziam assim, ainda tem que crescer mais, ainda tem que ter mais sabedoria. Portanto, Paulo, ao dizer para Timóteo que ele precisava ter relacionamento com as pessoas da sua igreja, ele estava a dizer, tu precisas ter relacionamento não com jovens apenas, que conhecem todo o teu vocabulário e todo o teu desdobramento, mas ele estava a dizer, tu precisas ter relacionamento com esses homens que podem desprezar a tua mocidade. E aí fica fácil, né? Não. Relacionar-se com pessoas que nos aceitam, com quem nos identificamos, é a coisa mais fácil.
mas relacionar-se com pessoas de outras faixas etárias muitas vezes é difícil. Os mais velhos muitas vezes não compreendem os jovens. E os jovens, no seu ímpeto, não querem ouvir os mais velhos. Mas como seria bom se nós entendêssemos isso que Paulo está a dizer a Timóteo. E eu quero vos contar a minha história. Na minha adolescência eu privei com mais velhos, 3 amigos meus. E o meu crescimento na palavra de Deus foi muito fruto do relacionamento com pessoas mais velhas. Eu tinha os meus 13, 14 anos, os meus amigos tinham 20, e eles muitas vezes diziam assim: Ezequiel, não faças isso porque nós já fizemos e não deu certo. Como seria bom se houvesse esse tipo de relacionamento nas nossas igrejas. Ao dizer para Timóteo que é preciso ter relacionamento, Paulo também estava a dizer a Timóteo: olha, ter relacionamento significa ser vulnerável, ou estar vulnerável perante a outra pessoa. Por quê? Porque isso implica em compartilhar as suas fraquezas com a pessoa da comunidade. Permitam imaginar Timóteo ouvir isso. Talvez ele pudesse dizer: espera aí, Paulo, eu até posso estar junto com as pessoas de outra, mas abrir o meu coração para falar das minhas falhas? Eu já faço isso contigo, não preciso outros da comunidade. Mas ele diz assim: olha, faça com as pessoas da comunidade, porque é no relacionamento que isso se pode praticar. E é difícil, porque normalmente nós gostamos de falar do que é, de nós, sobre nós, das coisas más, não é? Não. Nós gostamos de falar das coisas boas sobre nós. E Paulo, ao dizer isso para Timóteo, ele está bem ciente, não só da vida que ele tinha com Timóteo, mas ele se espelhava no próprio Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, como é maravilhoso ver Deus escrever de homens que nós temos como heróis da fé, mas que, no entanto, Deus não deixa de falar das suas falhas. Nós vemos um Davi, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, mas que também registra como adúltero, como assassino, como mentiroso. Esse é o nosso Deus. E Paulo, ao dizer para Timóteo, precisa estar vulnerável, ele está a dizer assim: não te escondas atrás de bom comportamento, mas relaciona-te com as pessoas. E com as pessoas mostra-te verdadeiramente. Relacionamento também implica prestar contas. E aí é difícil. Porque nós vivemos tempos onde somos ensinados de que cada um precisa viver a sua vida como bem lhe der na cabeça e não precisa prestar contas a ninguém. Mas Paulo está a dizer aqui, olha, relacionamento implica em prestação de conta. Por isso, tenha pessoas na comunidade com quem tu possas confessar o teu pecado. Não é só comigo, ó Timóteo, Paulo diz, mas é com pessoas de dentro da comunidade. Por quê? Porque isso é expressão daquilo que a igreja deve ser. A igreja precisa ser relacional, Timóteo. Não é apenas porque és o pastor, tu ficas lá no púlpito e falas com as pessoas, mas não, é preciso ter relacionamento com as pessoas da igreja. É isso que Paulo está a falar para Timóteo, usando essa palavra que nós estamos aqui a estudar, que é procedimento, que em outras traduções é traduzida como conduta ou como modo de viver. O sentido aí é dizer, é preciso lidar com pessoas, é preciso caminhar juntos, porque a vida cristã não é feita sozinho.
O que é que tudo isso tem a ver conosco? Porque, afinal de contas, é Paulo que está a escrever para Timóteo. Escreveu há quase 2000 anos atrás, numa cultura completamente diferente da nossa, não é? Mas as verdades que Paulo fala a Timóteo são verdades que nós precisamos ouvir e aplicar para a nossa vida hoje. Porque muitas vezes nós também vivemos um cristianismo que não é baseado no relacionamento, mas apenas baseado no encontro. Nós precisamos voltar à essência. Por quê? Porque o Deus que nos chama para a sua seara, ela é em primeiro lugar relacional. No Pai com o Filho, no Filho com o Pai, no Pai com o Espírito Santo, no Filho com o Espírito Santo, há uma relação perfeita. Não vais chegar lá, tá bom? Não vais conseguir esse tipo de relacionamento. Mas ele é o padrão para nós, para os nossos relacionamentos. E o que isso nos quer dizer é que nós não podemos caminhar sozinhos na vida cristã. Paulo fala isso para Timóteo porque ele caminhou com Timóteo e com outros. Agora, de forma prática, como é que isso pode ser uma realidade nas nossas vidas? A Bíblia nos diz, em João 13, 34 e 35, o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus estava a dizer para os seus discípulos: olha, vivam em comunhão, relacionem-se. E essa é uma forma de viver para a glória de Deus. Porque quando vocês começarem a se relacionar, as pessoas à vossa volta verão que vocês são discípulos de Cristo. A igreja a quem sido feita tem se relacionado? Queridos, eu não estou a dizer que você precisa conhecer na perfeição ou ter relacionamento com todos os membros da igreja. Mas como seria bom se houvesse relacionamentos, não apenas aqui na formalidade, mas na informalidade também. Se eu perguntasse para você e apontasse para uma pessoa qualquer, ou até vou facilitar a vossa vida. Se eu pedir para me apresentar uma das pessoas que tu conheces há mais tempo aqui nessa igreja, será que tu conseguirias me apresentar? De forma prática, gaste tempo com pessoas da igreja. Como é que podes gastar tempo com as pessoas da igreja? No teu tempo de almoço, no trabalho, é um tempo que tu podes partilhar com alguém aqui da igreja. Ah, não, mas eu não conheço ninguém aqui da igreja que trabalha perto de onde eu estou. É verdade. E não conhecemos exatamente porque não há relacionamento. Porque se você sair conversando com 2 ou 3, eu tenho a certeza de que um deles vai dizer: olha, mas o fulano trabalha aí nas imediações onde tu estás. E combina com essa pessoa, gaste tempo com ela. Vocês podem almoçar em 15 minutos apenas e gastarem 30 minutos onde podem conversar sobre a Bíblia. Escolham um livro para que possam ler e juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Gastem tempo juntos. Se você tem dificuldade em encontrar um livro, eu vim aqui para dar trabalho ao Dani. Por isso, fala com o Dani. E ele vai indicar um livro que vocês podem estudar juntos. E assim, juntos, vocês vão crescer
Não só no conhecimento da palavra de Deus, mas também na comunhão. Porque não será apenas para ler o livro, mas será tempo onde vocês vão partilhar as vossas lutas, para que assim juntos possam caminhar na vida cristã. Outra forma prática de vocês poderem relacionar-se. Reúna pessoas na sua casa durante a semana para orarem juntos e também para estudarem a Bíblia. Não tenho tempo, eu saio de casa às 6 da manhã e só volto às 20. É impressionante como nós só não temos tempo para as coisas de Deus. Porque durante a semana, se um amigo nos chamar para jantar, nós estamos lá todos alegres. Se tivermos alguma atividade do trabalho, nós até resmungamos, mas só aqui, para que ninguém ouça. Mas estamos lá presentes. Por isso, gaste tempo, chame os teus irmãos, reúnam-se nas vossas casas para estudarem a Bíblia, para orarem juntos e assim também crescerem. E o que vai acontecer é a mesma coisa, vocês não vão limitar-se somente ao estudo da palavra e à oração, mas vocês vão relacionar-se, onde vão poder abrir o coração, onde vocês vão poder caminhar juntos. Uma outra forma de vocês se relacionarem é que nas datas festivas da tua família, convide os teus irmãos. Mas não convide somente os teus irmãos, convide também os teus amigos que não são cristãos e coloca-os juntos aí, para juntos privarem. Como será bom os outros que não são cristãos verem o amor de Cristo entre vocês. Vocês ouviram aqui na apresentação que eu trabalho com atletas de Cristo. E uma vez, numa reunião em Passos de Ferreira, um atleta convidava um seu colega que não era cristão e o colega sempre fugia. Até que um dia o colega disse, ele está a ser tão chato comigo que eu vou lá só uma vez, vou assistir o encontro deles e depois não quero nem mais saber. Ele veio a primeira vez e não parou. Podia estar apenas, às vezes, eu, a Leida, um dos meninos, os donos da casa, mas o Nana estava lá. E como foi bom ouvir da boca do Nana essas palavras. Eu vim só para que o Assis não continuasse a ser chato comigo. Mas ao chegar aqui e ao ver a forma como vocês se relacionavam, eu falei assim, eu quero saber mais desse povo. Não foi pela palavra que ele ouviu, mas ele disse, foi pela forma como vocês se relacionavam, aplicando aquilo que vocês estudaram. Por isso, de forma prática, convide os teus amigos, mas também convide pessoas crentes e viva a vida cristã em todos os momentos. O tema é viver para a glória de Deus. Quando assim começarmos a proceder, vocês vão ver que as pessoas com quem podem partilhar as vossas fraquezas e confessar os vossos pecados se tornarão pessoas íntimas, com quem você pode contar nas suas dificuldades e na sua caminhada. Mas mais do que isso, mais do que o crescimento no relacionamento que vocês podem ter, isso também resultará em crescimento da própria igreja. Porque outros, ao verem o vosso relacionamento, como a própria Bíblia diz, eles conhecerão que vocês são discípulos de Cristo. E o que eles farão é querer saber mais desse Cristo, através das vossas vidas. Portanto, relacionem-se.
Não somente ao domingo, quando se encontram aqui, mas gastem tempo estudando a palavra de Deus. Reúnam-se durante a semana, como eu disse de manhã, para almoçar ou para jantar o pastor. E falem com ele. Falem assim: queremos jantar quinta-feira é o culto de oração. Então não marquem nada para quinta-feira. Quinta-feira é aqui, tá bom? Mas marquem na quarta-feira e falem assim: hoje nós vamos jantar o pastor. Por isso, passa para cá o material de estudo da pregação que foi domingo, porque nós queremos pensar nela. Nós queremos falar sobre ela. Eu tenho a certeza que ele fará com muito gosto, porque isso trará crescimento para vocês, para a Igreja de Cristo e, acima de tudo, para que o reino de Cristo seja anunciado e para que pessoas lá fora possam ver vidas que vivem segundo a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, a todo momento, buscar viver essas vidas que glorifiquem ao nosso Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E o meu desejo e a minha oração para com os meus irmãos aqui é que o Teu Santo Espírito incomode cada coração ao sairmos daqui, para que nós possamos viver relacionamentos e assim, ó Pai, a Tua glória ser vista por muitos lá fora. Para a Tua honra e para a Tua glória é que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a ficarem de pé para podermos terminar este tempo de louvor, cantando, louvando o nosso Deus, aquele que nós podemos afirmar no dia a dia que queremos conhecer mais, podemos aprender mais e sabermos como ser exemplo para os outros, para podermos refletir o Espírito e o amor de Deus. Deus meu, tal como a lei.
Antes de ouvirmos o pós-lúdio, eu gostava de orar por ti, por a tua casa, gostaria de orar por si, por a sua família. Convidava todos a fecharmos os olhos outra vez e vamos ter uma palavra de oração. Deus e Pai, Tu és bom, a Tua bondade e a Tua misericórdia tem sido experimentado por cada um de nós e nós Te agradecemos porque podemos estar neste lugar em liberdade. Te agradecemos, Senhor Deus, por a saúde com que Tu nos tens abençoado. Te rogamos hoje, ó Pai, por aqueles que não puderam estar connosco por diferentes motivos, que Tu também a esses possas estar a cuidar e a abençoar. As nossas vidas, Senhor, antes de sairmos para mais uma semana, nós queremos consagrar nas Tuas mãos. Te agradecemos por os dons e os talentos com que Tu nos tens abençoado e nós Te pedimos que o nosso viver realmente seja para a Tua glória. Faz Tua vontade em nós. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade em nossas casas, onde quer que a gente esteja, que Tu possas estar conosco e sempre por nós. Ó Pai, eu Te agradeço muito por a Tua palavra e Te peço, ajuda-nos a construir relacionamentos saudáveis e agradáveis aos Teus olhos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a salgarmos e a luzirmos na vida dos nossos familiares que ainda não Te conhecem, dos nossos amigos que ainda não Te temem, dos nossos colegas que não sabem quão grande Tu és. Usa-nos como igreja, de tal forma que aqueles que estão ao nosso lado tenham curiosidade espiritual, um desejo de Te conhecer cada vez mais. Que sejas Tu, Senhor Deus, a reinar nesta cidade, neste país, que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações, que a Tua bênção esteja sobre cada uma das nossas casas e a Tua proteção seja para com os nossos queridos, onde quer que eles se encontrem também. Sabemos que há enfermos, sabemos que há desempregados, sabemos que há pessoas que estão a passar por momentos de dificuldades em diferentes áreas. Ó Deus, nós Te rogamos, sê por nós, Senhor. Usa a Tua igreja para levar socorro aos que estão necessitados e envia o Teu Santo Espírito para nos fortalecer cada vez mais. Que a Tua palavra fale mais alto e que Tu aceites de bom agrado a nossa consagração a Ti. Nós estamos gratos por este culto. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, podem ficar sentados, vamos escutar o pós-lúdio e depois eu já vou dar mais algumas indicações.